Eu sabia que deveria ter levado o uísque para o escritório no dia em que Caio Duarte entrou na Sinaltech como se tivesse acabado de inventar o capitalismo. Ele atravessou as portas giratórias com aquele sorriso presunçoso típico de Wall Street, aquele tipo de sorriso que só quem ostenta um MBA superfaturado consegue ter. E quando o elevador abriu, lá estava ele, falando sobre otimizar a sinergia com a recepcionista, como se ela realmente se importasse. Eu observava do fundo, em silêncio, segurando o meu café como se fosse um tesouro sagrado. Claro que ele não me notou. Homens como Caio nunca percebem. Não até que seja tarde demais. A viagem até o 27º andar parecia uma situação de refém. Caio mantinha toda a cabine cativa com a sua voz. "Grande fã de Lean Ops", disse ele, sem se dar conta de que todos ali no elevador eram quem realmente fazia a empresa funcionar, enquanto ele ainda recebia cartas de rejeição de empresas com padrões reais. E então veio a piada. "Espere para conhecer a equipe responsável", riu com aquela graça presunçosa de uma criança segurando um fósforo perto de um vazamento de gás. Esse era eu. Eu era a equipe responsável. Uma observação rápida, embora ainda estejamos na calmaria antes do incêndio, 93% de vocês que estão ouvindo agora não são assinantes. É como ir ao meu funeral e nem fingir que está chorando. Dê um like, inscreva-se. Isso mostra à equipe que estamos fazendo algo certo. E acredite, o que vem por aí merece lugar na primeira fila. Voltando ao Caio. Quando chegamos ao 27º andar, ele já tinha citado Mackenzie, pronunciado errado sinergético, e chamado nosso CFO de Marta em vez de Marcelo. Saí primeiro, tomei um longo gole do café amargo e queimado e exalei pelo nariz como um touro se preparando para o abate. Eu já tinha uma ideia de como essa história se desenrolaria, ou pelo menos achava que tinha. O que não esperava era a eficiência cirúrgica com que nossa nova COO, recém-contratada pela Investcorp Brasil, em Campinas, me transferiu. "Vamos revezar sua função", disse ela com o rosto inexpressivo. "Vemos você mais como consultor daqui para frente, olhos voltados para o longo prazo." Era um eufemismo corporativo para, por favor, desapareça silenciosamente enquanto o novato leva o crédito pelo trabalho da sua vida. Sorri, agradeci e acenei com a cabeça, como um boneco em um seminário sobre impostos. Então voltei ao meu escritório, fechei a porta e abri uma nova pasta de papel pardo com um rastro de papel em negrito de Caio Duarte. Coloquei dentro uma corrente de e-mails impressa que vinha arquivando há 2 anos. Foi naquele dia que parei de usar o SharePoint e comecei a usar minha impressora como se ela me devesse dinheiro. Caio agiu rápido. Em uma semana, eu estava fora de todas as conversas de e-mail sobre estratégia que eu havia criado. Minha agenda ficou mais vazia que o currículo dele. Ele realocou 2 dos meus principais analistas, talentos de verdade, do tipo que você não encontra no LinkedIn sem se subornar, dizendo que teriam mais visibilidade. Eles pareciam chocados. Um deles murmurou um pedido de desculpas enquanto guardava sua cadeira ergonômica. Não resisti. Não implorei. Simplesmente comprei um pendrive novo e fiz backup de todos os pipelines, planilhas de contato, cadeias de fornecedores e notas de investidores que havia acumulado desde 2008. Organizei tudo por estágio do negócio, rotulando cada item, até o cheiro da sala de reuniões na hora do fechamento. As pessoas acham que vingança é barulhenta. A minha foi um sussurro, 1 quilo de cada vez. Caio aparecia na nossa pia executiva às quintas-feiras, com um baralho que não escrevia e uma piada sobre como costumávamos fazer as coisas. Cada frase tinha o brilho oleoso de alguém que confunde velocidade com brilhantismo. Tomei nota, não do que ele dizia, mas de quem ria. A gota d'água veio quando afirmou que meu trabalho era fundamental, mas desistiu durante uma reunião de preparação e o encontro. Disse isso com um sorriso, bem na frente da equipe júnior. "Vocês lançaram as bases", sorriu. "Agora vamos construir." Fiquei olhando para a tela do Zoom por tanto tempo que comecei a ver parentes mortos. Então fechei o laptop, apaguei a luz e fiquei sentado no escuro por 20 minutos, respirando com os dentes cerrados. Equipe legada, era assim que ele me chamava. Eu mostraria a ele o que legado realmente significa. Comecei pelos convites do calendário. Um por um,
Desapareceram como baratas sob a luz da cozinha. Primeiro foi a pia financeira das manhãs de quinta-feira. Depois, os grupos internos de preparação biológica que eu costumava coordenar. Agora eu nem conseguia mais acessá-los. Caio deve ter revogado minha visibilidade linha por linha, como se estivesse gravando meu nome em uma lápide. E então veio o golpe final, o SharePoint. Entrei na segunda de manhã para enviar uma planilha revisada de fornecedores. Acesso negado. Apenas uma faixa vermelha na tela, como um dedo médio corporativo. Você não tem permissão para visualizar este arquivo. Que fofo. Enviei por e-mail. A resposta foi uma aula de covardia. O acesso às pastas de crescimento estratégico está limitado a pedido do VP Duarte. Sem desculpas, sem explicações. Como se eu tivesse sido apagado pelo próprio Deus de camisa polo e mocassim. Caio não anunciou nada disso publicamente. Isso exigiria coragem. Ele agia como uma barata, rápido, escondido e gorduroso o suficiente para passar despercebido. Começou a realizar reuniões preparatórias sem mim, onde eu costumava apresentar. Então percebi que minha equipe júnior, 2 analistas e um associado de BizDev, estava, de repente, envolvida em iniciativas das quais eu nunca tinha ouvido falar. Peguei um deles na sala de descanso ensaiando um slide que claramente não havia criado. Quando me viu, ele se encolheu como se eu estivesse segurando uma arma. Duarte quer simplificar, murmurou. Ele diz que liderança centralizada é essencial durante as fases de transição. Assenti. Ele estava certo. Lembre-se de quem lhe ensinou o que significa centralização. Naquela noite, fiquei até tarde. O escritório estava em silêncio absoluto, exceto pelo carrinho do zelador passando pelo RH. Abri minha gaveta à prova de fogo. Peguei uma pilha de pastas impressas que não tocava há anos. Contratos, e-mails, históricos de versões do roteiro de aquisição, cada etapa do processo de compra, cada anotação, cada orçamento que organizei, cada linha vermelha pela qual lutei. Eu não tinha acessos apenas à essência deste negócio. Desenvolvi o esqueleto. Às 23h47, já com 6 xícaras de café morno, imprimi uma proposta de fornecedor de 202 páginas que ainda tinha minhas iniciais no rodapé. A impressora começou a chiar sob o peso. Sussurrei para ela como a uma velha amiga. Ainda não, querida, ainda temos trabalho a fazer. Não me enfureci. Não invadi o escritório de ninguém. Transformei minha fúria em abas de arquivo, carimbos de data e hora e marcadores coloridos. Caio achou que estava me excluindo, mas na verdade me forçava a construir uma versão melhor de mim mesmo, offline e intocável. Então me lembrei de Marcelo. Marcelo que certa vez me disse num corredor dos fundos, durante um evento externo em 2015, você é a única razão pela qual ainda confio 7 dígitos a esta empresa. Marcelo agora fazia parte do conselho da empresa-mãe, buscando nos absorver como um suplemento vitamínico. Eu não falava com ele há mais de um ano, mas ainda tinha o Gmail descartável que usava para ajudar a solucionar disputas com fornecedores. Dei uma olhada e rascunhei uma mensagem. Assunto: Corpo de escalonamento de legado de continuidade da cadeia de suprimentos M. Voltando à estrutura de pipeline de arquivamento conforme a propriedade anterior. Tenha os materiais originais e os registros de versão confirmando se as cláusulas de continuidade ainda estão sob sua análise. Li 3 vezes. Sem nomes, sem anexos rastreáveis, apenas o cheiro suficiente para chamar a atenção dele. Cliquei em enviar. Então recostei-me na cadeira, olhando para o último carimbo de tempo como se fosse um relógio de contagem regressiva. Caio tinha as chaves do reino. Mas eu tinha as plantas, o nome do empreiteiro e uma porta bem discreta nos fundos. Soube que algo estava prestes a acontecer no momento em que Caio Duarte entrou com arrogância na pia da diretoria na segunda-feira, usando aquele perfume que exalava insegurança, um desodorante Axe. E carregando um bebê. Ele se acomodou à cabeceira da mesa como se tivesse nascido ali, não como se tivesse sido lançado de paraquedas 6 semanas antes por um diretor de operações tentando impressionar o conselho com sangue novo. A sala fervilhava de risadas forçadas e olhares cautelosos,
do tipo que se faz pouco antes de uma demissão ou reorganização, ou ambos. Antes de mergulharmos nas métricas, disse Caio, alisando a gravata como se tivesse acabado de ganhar um processo contra a humildade. Quero compartilhar uma atualização rápida sobre a apresentação do alinhamento de aquisições. Ele tocou no controle remoto. A TV na parede oposta piscou e despertou. Meu estômago se contorceu. Lá estava, em toda a sua glória bastardinha, a arquitetura do pipeline que eu havia passado 9 meses elaborando, apresentada como se fosse dele. Ele mudou a fonte, removeu a codificação de cores, colocou um novo título por cima, otimizou a expansão do Q3 do Buyer Funnel por C do Arte, mas a verdade é que todo o trabalho se resumia à sequência de implementação escalonada e aos riscos de fornecedores sinalizados no slide 14. É isso que vou apresentar aos compradores na próxima sexta-feira, disse Caio, sorrindo como se tivesse curado um câncer com um gráfico de Gantt. A Verônica estará me apoiando de lado, pois tem sido fundamental em nosso trabalho. Me apoiando de lado. Olhou diretamente para mim quando disse isso e juro por tudo que é sagrado, aquele sorriso irônico que ele me lançou foi do tipo que só homens que nunca ouviram um não de uma mulher com mais recibos que uma advogada tributária em temporada de auditorias conseguem dar. A sala se moveu levemente. Alguns executivos olharam para seus cadernos. Um vice-presidente de operações assentiu hesitante. O mesmo tipo de gesto que se faz em funerais, quando não se sabe o que dizer. Retribuí o gesto. Calmo, controlado. Não disse nada. Depois da reunião, passei pelos cubículos abertos, pelas frases motivacionais falsas de Caio sobre garra e determinação coladas nas paredes de vidro. Passei pela minha antiga equipe, que evitava meu olhar, e entrei discretamente no meu escritório. Tranquei a porta, sentei-me e abri o pendrive criptografado. Nova pasta. Aquisição. Materiais originais criados por Verônica Barros. Subpastas. Cronograma de contato com o comprador. Rascunhos iniciais da arquitetura. Arquivos de origem com dados MER, linhas vermelhas e registros de versão. Correspondência interna, pré-Caio. Estava tudo lá, o DNA do acordo. Arrastei o baralho vazado para uma nova pasta intitulada Plagiado modificado por CD. Comparações lado a lado, carimbos de data e hora em PDF, rastros de e-mail dos trechos de áudio das primeiras reuniões de escopo, onde eu literalmente dizia em voz alta as frases que ele agora exibia como suas. Então abri meu e-mail, rascunhei uma única mensagem e a salvei em rascunhos. Assunto: Fluxo de negociação de propriedade intelectual. Órgão de autoria. Em anexo: cronograma e dados de arquivo mostrando a linhagem de autoria para a arquitetura de aquisição armazenada em cofre de credenciais privadas. Liberável enquanto aguarda a consulta jurídica. Ainda não enviei porque Caio achava que o campo de batalha era a sala de reuniões. Ele não percebeu que eu já havia levado a guerra para o submundo. A pior parte não foi o roubo nem a humilhação, nem mesmo a forma casual como ele me apagou, como se eu fosse uma nota de rodapé em um baralho que ele nunca teve inteligência de construir. Não. A pior parte foi ver meu próprio time fingir que não via. As mesmas pessoas que eu defendia, protegia e promovia. Agora, sentado em silêncio enquanto um executivo de terno reescrevia meu legado em tópicos e chavões. Mas aquele silêncio não seria permanente. Eu só precisava sobreviver a ele. E quando ele quebrasse, eu garantiria que o som fosse ensurdecedor. Cheguei às 2h13 da manhã. O tipo de hora em que até os robôs de RH param de enviar lembretes passivo-agressivos sobre treinamentos incompletos. Meu Gmail descartável apitou uma vez. Apenas um brilho suave de notificação no canto da tela preta. Sem assunto. Apenas um anexo chamado TXN Klaus V3 Draft Tank. E uma nota, escrita como sussurro no escuro. Mantiveram o idioma original. Achei que você deveria saber. E fiquei olhando para ele por um momento, tomando um café de micro-ondas com gosto de traição e clipes de papel. Eu tinha esquecido como Marcelo operava, sutil, estratégico e sempre 20 movimentos à frente.
O homem conseguia redigir uma cláusula contratual como poetas escrevem elogios fúnebres. Baixei o arquivo e o decifrei usando a antiga senha criada em 2016, durante a fusão da Alvorecer Consultoria com a Floresta Tech. Uma longa história envolvendo frigobar de hotel, inundação e ódio compartilhado por cartões de visita de espuma. O arquivo abriu. Página 4, parágrafo 7. Lá estavam minhas palavras, minha estrutura, meu tom. A transição operacional prosseguirá de acordo com o plano de continuidade pré-existente, salvo disputas de autoridade. Exalei lentamente, como se tivesse acabado de ver meu nome gravado em granito, não desaparecido, apenas enterrado. Li de novo, depois, outra vez, e então cliquei no corpo do parágrafo com cuidado para não perturbar a formatação, e adicionei uma única frase. Nesses casos, a continuidade executiva recairá sobre o líder de operações mais estável, com efeito imediato após o reconhecimento da disputa. Fiquei olhando para aquilo. Não era uma tomada de poder. Não era prova cabal. Apenas inevitabilidade. Não era mais vingança. Caio queria crédito. Ele poderia receber os aplausos. Eu queria o resultado. Queria o negócio fechado, o comprador estável, a empresa intacta. Ah, graças ao idiota que agora desfilava pelos corredores públicos com um microfone sem fio e um ego que precisava de um CEP próprio. Removi todos os metadados do autor, compactei o PDF, criptografei novamente e enviei de volta. Sem assinatura, sem cumprimentos, sem sinal de Verônica Barros, apenas um retorno silencioso. Fechei o laptop e recostei-me na cadeira, encarando as placas do teto como se me devessem respostas. Em algum lugar, em um arranha-céu a 3 fusos horários de distância, Arthur Ramos leria aquela frase. Ele sabia exatamente o que significava, e não diria uma palavra, porque homens como Marcelo não precisavam de explicações, só precisavam daquela cláusula para existir em silêncio. Como uma escada de incêndio. Ninguém percebeu até o prédio pegar fogo. Na manhã seguinte, Caio irrompeu na reunião geral semanal como um rei do baile que acabou de descobrir que a coroa vinha com opções de ações. Ele ficou à frente, com um paletó submedida apertado demais nos ombros, transmitindo suas atualizações como um homem narrando o seu próprio documentário. Momento fechado, intensidade alta. O alinhamento é firme. Estamos negociando com força. A equipe aplaudiu. Sorri e bati a caneta uma vez no bloco de notas. Eles não sabiam que o negócio tinha um batimento cardíaco porque eu o mantinha vivo nos bastidores. Não sabiam que a confiança do comprador não havia desmoronado porque Marcelo lhes informou discretamente. Ela ainda está aqui. Não se preocupem. Eles não sabiam que, por trás das planilhas, da logística e da tempestade de jargões, uma única frase agora estava enrolada na estrutura jurídica, esperando. Não por vingança, nem por reconhecimento. Apenas pelo momento certo. E quando esse momento chegasse, não seria em voz alta. Seria escrita em fonte 12, Times New Roman, no final da página 4. Era possível sentir o cheiro da tensão antes mesmo de entrar na sala. Aquele ar estéril e supercondicionado de conferência de hotel se misturava ao desespero suado de homens tentando justificar seus títulos. Todos usavam ternos como armaduras, azul marinho impecáveis e caros, agarrando seus cafés como se contivessem os últimos vestígios de sua autoridade. Era isso. Reunião final de aquisição, o confronto. Sentei-me próximo à parede oposta, não à mesa, mas perto dela. Ao lado do cabideiro, entre uma figueira e um viva-voz silencioso, piscando como um pedido de desculpa sutil. Sem bloco de notas, sem laptop, apenas eu e um pequeno envelope pardo sem etiqueta, repousando silenciosamente ao lado das minhas mãos entrelaçadas. Do outro lado da sala, Caio Duarte comandava a audiência como se estivesse ensaiando para um papel em um filme que não compreendia. Ele andava de um lado para o outro enquanto falava. Aquela energia nervosa, reveladora, disfarçada de bravata, a voz alta o suficiente para abafar qualquer nuance. Então, para reiterar, disse, pulando em um slide que poderia ter sido feito por um estagiário do conselho com um modelo gratuito de PowerPoint. Simplificamos a continuidade operacional por meio da integração vertical.
Os negócios foram fechados. A transição será tranquila. Nós somos donos do lado operacional. Controlamos a transição. Ele sorriu para a conselheira principal do comprador, Ana Pires, uma mulher cujas maçãs do rosto cortavam vidro e com uma mente jurídica formada inteiramente de navalhas. Ela não sorriu de volta, apenas inclinou a cabeça levemente, observando uma criança tentando explicar como os aviões funcionam. Tenho uma pergunta, disse ela, com a voz fria como de um gin. A seção 7 faz referência a uma cláusula de continuidade. Gostaria de um esclarecimento sobre essa linguagem. Caio dispensou a frase como se fosse um mosquito. Coisa comum, padrão. Não afeta os direitos do comprador. Todas as rotas de autorização de transição passam pelo meu escritório. O jurídico sabe disso. Nem olhou na minha direção. Ana olhou para mim. Não me movi, não pisquei. Apenas toquei levemente a ponta do envelope, como testando o peso do silêncio. Caio ainda falava de sinergias, momentum e aceleração de valor. Lançava jargões como se achasse que explodiriam em credibilidade. Alavancagem escalável, harmonização de ativos, fluidez de stakeholders. Em algum lugar, um dicionário de sinônimos gritou de dor. O investidor principal, Marcelo Torres, estava sentado na outra ponta da mesa, ainda calmo, observando. Não dissera uma palavra. A versão financeira de Deus pigarreando. Caio continuou, girando o controle remoto na mão como um mágico preparando um truque. Pré-alinhamos todos os chefes de departamento e entregas de escopo. Não há ambiguidade sobre quem está no comando. É por isso que assumi a liderança. O slide atrás dele mostrava um organograma com seu nome brilhando como o sol. Meu nome desapareceu com um erro de digitação. Ele achou que ninguém notaria. Ana folheou sua pasta lentamente. Marcelo encostou-se na cadeira, braços cruzados. O envelope ao meu lado continuava intocado. Porque não é preciso levantar a voz quando as palavras já estão plantadas. Não é preciso laptop quando os poderes já se inverteram. Não é preciso interromper um homem cavando a própria cova. Basta entregar-lhe discretamente uma pá mais afiada. Olhei ao redor da sala. O diretor de operações estava rígido como uma tábua. O diretor financeiro fingia não suar. Um associado júnior mandava mensagens por baixo da mesa, provavelmente atualizando o currículo por precaução. Caio ainda estava em atividade. A questão é, disse ele batendo palmas, este negócio corre bem porque simplifiquei a transferência de responsabilidade. Conseguimos o alinhamento. Temos visão e, francamente, temos controle. É assim que fazemos as coisas na Sinaltech sob esta liderança. Ele sorriu novamente. Então, bem na hora, disse aquela frase que eu já esperava há 3 meses. Você sabe quem eu sou. A sala finalmente parou de respirar. Ana Pires estava no meio de uma frase, analisando uma cláusula com precisão de um cirurgião abrindo um tumor, quando Caio fez o que eu sabia que faria. Interrompeu-a em voz alta abruptamente, com um gesto de mão que insultava tanto sua inteligência quanto sua manicure. Olha, disse, elevando a voz com confiança de universitário que cheira Red Bull e diminuindo gradualmente. Você sabe quem eu sou? Não era pergunta, era desafio. Do tipo que você solta quando está encurralado em uma mentira e acha que o volume pode te salvar. De repente, a sala congelou. A caneta de Ana parou no meio do movimento. O analista júnior, que mordia nervosamente a tampa da caneta, parou também. Até o projetor pareceu prender a respiração, com os ventiladores barulhentos demais diante do silêncio que ele deixou. Não me mexi por um segundo. Então, lentamente, como tirando fiapos do tecido da realidade, estendi a mão, peguei o envelope pardo e retirei um único cartão de visita preto fosco. Sem logotipo, sem título, apenas letras brancas em papel texturizado grosso. Verônica Barros, consultora executiva. Continuidade de operações. Deslizei-o sobre a mesa para Ana, sem dizer palavra. Ela o pegou delicadamente, virou-o, sobrancelhas ligeiramente arqueadas. Olhou para Marcelo. Ele não disse nada, apenas se recostou na cadeira, lábios curvando-se em sorriso irônico, como se esperasse aquele momento desde a idade da pedra. Então ele se virou para Caio. Aliás, filho, você sabe quem ela é? Bum!
Não veio com trilha sonora nem câmera lenta, mas era como se tivesse. Caio piscou, piscou de novo, e pela primeira vez desde que entrou na empresa não tinha palavras. Abriu a boca, mas nada saiu. Como peixe no convés, subitamente ciente de que não controla mais a água, Ana colocou delicadamente o cartão na pasta à sua frente, folheou algumas páginas e encontrou. Cláusula 7b, Protocolos de Transição. Sua voz, quando soou, era seda enrolada em punhal. O nome engraçado combinava com a assinatura Merdata, presente no primeiro rascunho da cláusula. Você, por acaso, não sabe como essa linguagem entrou aqui, sabe? Caio olhou para sua pasta, folheando como se talvez houvesse uma saída de emergência escondida entre as linhas. Marcelo apenas riu baixinho. Sente-se, disse ele, definitivo, sem ser áspero. Caio fez isso porque não havia mais nada a fazer. Fiquei sentado, imóvel, mãos cruzadas, respiração estável. Não me vangloriei, não sorri. Porque a melhor parte do poder não é exibi-lo, mas saber quando não dizer nada e deixar que todos sintam o tremor sobre suas cadeiras. Ana não se encolheu, não hesitou. Abriu sua grossa pasta de couro como quem abre uma cavidade torácica. Suas mãos se moviam com precisão cirúrgica. Abas, destaques, fitas vermelhas projetando-se como artérias. Virou a página com a graça de um padre folheando escrituras no meio do culto. Cláusula 7b. Protocolos de supervisão e continuidade da transição, disse ela, lendo em voz alta. A voz dela cortou a sala como cordas de piano. Marcelo ajustou as abotoaduras. O COO se remexeu na cadeira como se sua espinha lembrasse de culpa. Os olhos de Ana olharam para a página, lentamente e cuidadosamente, lendo palavra por palavra. Nesses casos, a continuidade executiva caberá ao líder de operações mais experiente, com efeito imediato após o reconhecimento da disputa. O silêncio que se seguiu parecia bíblico. Dava para ouvir a garganta de Caio estalar enquanto engolia em seco. Seu rosto perdeu toda a arrogância bronzeada e fresca, adquirindo a palidez de alguém que percebeu que estava jogando o banco imobiliário enquanto todos os outros lidavam com dinheiro de verdade. Isso não estava no último rascunho, gaguejou, folheando sua própria pasta mais fina, como se talvez, apenas talvez, o universo tivesse impresso nele uma realidade diferente. Ana inclinou a cabeça com calma. Está na assinada. Ela deslizou sua cópia sobre a mesa, aquela com a tinta ainda fresca do carimbo de data-hora assinado por Du. Minhas garras, minhas palavras, minha assinatura escondida nas profundezas dos metadados, onde só alguém como Ana se daria ao trabalho de procurar. Caio olhou para a CEO. Ela nem piscou. Apenas encarou a cláusula como se tivesse sido traída pessoalmente, como se o sangue no chão fosse dela e ninguém tivesse avisado que estava sangrando. Marcelo finalmente falou. Acredito que isso satisfaça a preocupação jurídica. Não olhou para Caio. Não precisava. Ana folheou mais algumas páginas. De acordo com essa linguagem, no momento em que ocorre uma disputa, como declarações de controle conflitantes ou cadeia de comando não autorizada, a responsabilidade pela transição é automaticamente reatribuída ao líder de operações mais experiente. Seus olhos se voltaram para mim. Nenhuma emoção, apenas fatos. Fiquei sentada imóvel, calma, mãos apoiadas delicadamente na borda da mesa, como se sempre estivesse ali. Caio piscou uma, 2 vezes. Esta cláusula reescreve todo o... Ana levantou a mão. Ela reforça o que já foi aprovado. Você deveria ter lido o documento completo antes de assinar uma versão que não escreveu. Ele abriu a boca novamente, mas nada de útil saiu. Apenas fragmentos, ruído. Marcelo se levantou lentamente. Agradecemos seu entusiasmo, Sr. Duarte, mas esta reunião agora está sob a responsabilidade da senhorita Barros. Olhou para mim. Era a primeira vez que meu nome era mencionado em voz alta na sala. E não precisava de fogos de artifício, apenas gravidade. Assenti. Então coloquei a mão no mesmo envelope que havia trazido antes. Retirei um fichário fino com os documentos etiquetados e carimbados e entreguei silenciosamente a Ana. Ela pegou sem dizer nada. Virou para a primeira página e sorriu, não abertamente, mas o bastante. E aí soube que o jogo havia mudado. Não com estrondo, mas com uma frase na página 4. Ana fechou a pasta como um juiz batendo o martelo.
suave, sem voz alterada, sem espaço para debate. Então, virou-se para Marcelo com a mesma elegância gélida e disse: conforme a cláusula 7b, gostaria de prosseguir com a transição para o líder de operações mais experiente, com efeito imediato. Marcelo não hesitou. Vamos honrar esse pedido. De repente, a sala se abriu ao meio. Caio se jogou para frente na cadeira, mãos se mexendo como se tentasse impedir um acidente de carro. Espere, espere, espere. Você não pode simplesmente mudar de assunto no meio da reunião. Já entregamos os resultados ao meu escritório. O alinhamento estratégico foi passado por mim. Isso não faz sentido. Marcelo nem olhou para ele. Voltou-se para Ana. Algum risco de mudança de protocolo? Ela mal deu de ombros. Nenhuma interrupção esperada. Francamente, a documentação está mais rigorosa sob o comando de Barros. A frase de Caio caiu como uma guilhotina. O desespero crescia em seus olhos. Sua confiança se transformava em pânico. Karen, diga algo. Você me trouxe para esta transição exata. Contou ao conselho. A COO não disse palavra. Apenas se levantou, caminhou atrás da cadeira de Caio e pegou o tablet fornecido pela empresa como se fosse radioativo. Sem contato visual, sem falar nada, apenas um leve aceno de cabeça em direção ao corredor. O tipo que dizia: seus serviços não são mais necessários. Por favor, controle seu ego e vá embora. Ele congelou, então olhou para mim. Não me regozijei, não me movi. Apenas o encarei como se ele já estivesse no espelho retrovisor. Ana falou novamente. Prossiga com a senhorita Barros como nossa contatora. Sua arquitetura original se alinha mais aos modelos de risco do investidor, e ela já tem histórico de confiança com nossa equipe de due diligence. A tradução foi simples. Ela foi a adulta na sala o tempo todo. Chega de fingir o contrário. Marcelo se inclinou para frente, cotovelos apoiados na mesa. Estamos investindo em estabilidade, não em arrogância. Era isso, o prego no caixão. Não gritado, não sublinhado, apenas proferido com a calma de um homem que assina cheques maiores que a aposentadoria da maioria das pessoas. Caio olhou ao redor uma última vez. Ninguém o encarou, nem a COO, nem o analista júnior que ele havia sequestrado da minha equipe, nem o estagiário que se apegava a cada sigla dele. Abriu a boca para protestar novamente, mas pensou melhor. Levantou-se lentamente, ombros caídos, terno agora amassado sobre as luzes fluorescentes, olhou para a mesa como se talvez seu nome ainda estivesse gravado na madeira. Mas não estava, porque ele nunca construiu nada ali. Ele simplesmente emprestou o holofote. E agora era meu de novo. Não porque gritei, não porque exigi, mas porque escrevi o roteiro e permaneci em silêncio tempo suficiente para que todos percebessem que estavam lendo as falas erradas. Caio estava parado na entrada da sala, queixo caído, respiração ofegante como um homem que descobre que o GPS que seguia o leva direto para o trânsito. O paletó, tão impecável naquela manhã, agora pendia torto nos ombros, como se até o tecido tivesse vergonha de estar com ele. Virou-se lentamente, uma última tentativa de resgatar resquícios de poder. Sua voz, grave e rouca, finalmente quebrou o silêncio. Você fez isso. Todos se viraram para mim. Não pisquei. Não me movi. Apenas deixei o silêncio se estender, queimando sua pele com vergonha. Então, finalmente, sorri. O tipo de sorriso guardado para quando o corpo não dói mais e tudo o que resta é clareza. Eu escrevi o manual, disse, voz suave, calma, como chuva. Você só lê as manchetes. Sua boca abriu e fechou. Nada saiu, porque o que ele poderia dizer? Não apenas perdeu a vaga, fui desclassificado. Não por juventude, imaturidade ou excesso de confiança, mas por nunca ter se preocupado em aprender as regras. Eu as criei. Ana fechou a pasta. Marcelo se levantou e caminhou devagar em minha direção. Segurava uma pasta fina e escura na mão esquerda, do tipo que só revela seu poder quando o conteúdo muda o rumo da vida. Entregou-a, sem palavras. Eu abri. Dentro, uma carta formal da empresa-mãe. Convite para integrar o comitê estratégico. Consultoria de alto nível, reportando-se diretamente ao conselho. Sem rodeios, sem preâmbulo. Apenas legado no papel. Meus dedos pousaram na assinatura, traçando as letras como braille, esculpida na história. Caio observava da porta, como o homem que descobriu que a gravidade funciona diferente,
que cima não é mais cima, que a mulher deixada de lado não só escreveu as regras, como reescreveu o final. Ficou mais um momento, esperando que alguém o parasse, o resgatasse, dissesse seu nome. Ninguém o fez. O COO ainda estava sentado. Ana já voltara para sua pasta. O estagiário atualizava a planilha. O CFO digitava embaixo da mesa. A sala havia mudado de rumo. E então, ele também. Virou-se e saiu. A porta de vidro se fechou atrás dele. Não o observei ir embora. Não precisava. Olhei para a mesa de conferências, agora repleta de contratos que eu criei, cláusulas que eu escrevi, decisões tomadas nas sombras. Enquanto Caio brincava de charadas com títulos, sentei-me, mão ainda apoiada na pasta da nova oferta. Sem exultação, sem drama. Apenas paz. O tipo de paz que vem de saber que não precisa ser barulhenta para vencer. Basta sobreviver ao barulho tempo suficiente para se tornar o silêncio que se segue. Muito obrigada, lendas dos velhos tempos de escritório. Assine para manter o caos aceso. Seu ex-chefe está tremendo nos sapatos. O que esta história revela é que poder e controle nem sempre estão ligados à visibilidade ou ao ego. Caio Duarte acreditava que liderança significava aparecer, falar mais alto e assumir crédito indevido. Mas Verônica Barros demonstra que conhecimento profundo, paciência e estratégia silenciosa podem superar a arrogância e criar resultados duradouros. Em ambientes corporativos, a verdadeira influência muitas vezes se manifesta fora do palco, nas ações invisíveis, no planejamento meticuloso e na compreensão completa do ecossistema da empresa. A narrativa nos ensina que sucesso não é apenas quem grita mais, mas quem mantém o domínio das regras, sabendo o momento certo de agir. A história ensina que habilidade, preparo e estratégia silenciosa superam arrogância e pressa. Tentativas de assumir o mérito sem substância tendem a ser passageiras, enquanto aqueles que constroem de forma consistente, documentam suas ações e entendem o sistema por completo, podem se posicionar de forma segura e eficaz. A lição é clara. No mundo corporativo ou em qualquer ambiente competitivo, sobreviver e prosperar exige inteligência emocional, paciência estratégica e foco nos resultados, em vez de busca por reconhecimento imediato. Quem se preocupa apenas com o brilho superficial perde o controle real. O verdadeiro poder está em conhecer o terreno, planejar cada passo e agir no momento certo, muitas vezes sem que ninguém perceba. Agora me diz, se você estivesse no lugar de Verônica, você teria agido de forma tão silenciosa ou reagido abertamente contra Caio? Qual foi o momento mais estratégico da história, que você acha que mudou o destino da aquisição? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Curta o vídeo e inscreva-se no canal para descobrir como o silêncio pode ser mais poderoso que o barulho.